Temos novidades. A Justiça de Nova York arquivou 3 das 4 acusações de estupro contra o rapper P. Diddy feitas por April Lamprous. Eu explico para vocês, gente. Segundo a juíza Struth, os casos teriam prescrito, já que a lei de violência motivada por gênero só cobre crimes ocorridos até dezembro do ano de 2000. A 4ª denúncia, que alega abuso entre o final de 2000 e o início de 2021, segue em análise, pois a data exata ainda não foi definida. Outras acusações contra o rapper também foram arquivadas em casos separados, incluindo os casos que envolvem a Casey Ventura. Não é isso, Carlinha? Exatamente. A April Lamprous é uma, enfim, na época era uma aluna, né, do FIT, que é o Fashion Institute of Technology, é uma aluna de moda, e ela alega, né, que sofreu violência sexual do Diddy e da Kim Porter, que era a mulher do Diddy. Só que dessas 4 acusações que ela faz, esses 4 processos que ela movia ali contra ele, 3 prescreveram, que são esses de 95 e 96, por conta exatamente dessa brecha legal que terminava ali no ano de 2000. E ela consegue somente um, que é esse do ano de 2000, aonde ela alega que ela foi apalpada, beijada à força, né, pelo Diddy, e a juíza entende, então, que esse processo vai continuar. É um processo civil, gente, aonde ela está pedindo ali uma recomposição, né? Ela quer receber um dinheiro pelo, enfim, pelo transtorno sofrido. Isso não é um processo criminal, porque quem, na verdade, entra é o Estado no crime, né? Seria ali a promotoria, e na área civil são pessoas. E é muito mais flexível. Então, assim, você não precisa dar dúvida razoável. Você só precisa que a parte apresente ali, né, a materialidade que de fato aquilo aconteceu. Então esse processo segue. Mas esse, gente, não é só, não é, são vários. Quantos tem mais ou menos? 80 processos contra ele. É, porque agora todo mundo 80, vai querer meter bronca. Rapidinho eu vou mostrar aqui uma lista para vocês de nomes aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, a gente tem aqui, ó, Don Richard, Lisa Gardner, a gente tem a Talia Graves, tem John Donne, Jane Doe, Crystal McKinney. Essa galera quem é, cara? Só para entender. É assim, aí você tem pessoas que trabalharam com ele, pessoas que estiveram em festas. Muitas Jane Does e John Does são pessoas menores de 18 anos. Então, são pessoas que tinham... Tem um processo aqui que a pessoa tinha 10 anos na época que conheceu ele. Hoje ela já tem, né, já é adulta. E a gente tem que entender que o prazo de prescrição para menor de idade, né, de 18 anos, ele conta de uma outra forma. Sim. Ou seja, ele só começa a contar a prescrição a partir da idade que a vítima faz 18 anos. Então, até lá no Brasil é a mesma coisa. Então, são muitos processos cíveis contra ele em Nova York, na Califórnia. Aquele Tony Bisbee, que, enfim, diz que ele vai representar mais de 120 vítimas contra o Diddy. Nossa. Então, entre processos ali, a grosso modo, a gente está falando ali de 60 a 70 milhões de dólares. A fortuna dele, em 2024, né, que foi um fechamento, ficou avaliada, ele perdeu. Ele tinha mais ou menos quase 900 milhões, passou para 400 milhões de dólares. É grana, hein, Reis? Tá longe de perder tudo, né? Porque Sim. se vai gastar pelo menos 100 milhões... O problema é que os caras bloqueiam, né? Aí vai começam a bloqueando, bloquear. aí você pode ter a grana e não consegue fazer mais nada. Fora o que ele tem que pagar para advogado também, né? E não é só ele, gente, tem os parentes dele. Sim. Em vários desses processos, aparece com figura mãe, com figura filho. Então, não é só o Diddy que paga, os outros pagam também. Carla, nós temos a honra hoje aqui neste programa de trazer, coloca aqui na geral para mim, Fefe, por favor, um dos maiores advogados do Brasil hoje. Fale quem é. Certo? Ai, meu amigo! Olha ele aí, ó. Luiz Augusto Durso vai conversar com a gente. Fala, Durso, bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Paulo, alegria estar aqui em seu programa, ouvir você, a querida Carla Albuquerque, Felipe, acompanhar esse programa de notícia que já faz parte da nossa manhã aqui na internet. Obrigado, amigo. Durso, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você viu aí o caso P. Diddy de uma forma geral? O cara se deu bem mesmo? Olha, Paulo, eu acho que a questão do caso, a justiça americana está analisando e, lógico, frustra muita gente, inclusive as vítimas que denunciaram, essa questão da prescrição, que eu acho que é um tema muito legal a gente trazer para o Brasil, para a gente entender como isso funciona no Brasil.
Então, as acusações são estupro de vulnerável, né, que é quando é a menor envolvida ali, a vítima é menor, e no Brasil esses crimes também prescrevem. Isso é importante falar. O que isso significa? Significa que tem lá no artigo 109 do Código Penal uma tabelinha que você pega a pena máxima, vê em quanto tempo isso prescreve, isso significa que o Estado não pode condenar, o Estado nem analisa o mérito, e isso frustra muito, porque muita gente queria saber, o pedido é inocente ou culpado? Com a prescrição, você não tem nem a resposta se ele é inocente ou culpado, porque o juiz se dá o direito de não avaliar ou não mandar para o júri avaliar lá nos Estados Unidos, porque você simplesmente arquiva o processo. Nós temos duas iniciativas no Brasil com vários projetos de lei para tornar tanto estupro como estupro de vulnerável imprescritível. Nós já temos alguns crimes no Brasil como imprescritíveis, como, por exemplo, racismo, etc. Mas no caso do estupro e estupro de vulnerável ainda tem a prescrição. O prazo é alto, pode chegar a 20 anos para prescrever, mas ainda prescreve. Então, algumas vítimas, e é interessante a gente falar sobre isso, quando são estupradas, têm medo de denunciar, se sentem de alguma forma envergonhadas, têm inseguranças e não levam isso a público ou para a justiça. Depois de 10 anos, 20 anos, a pessoa se sente confortável porque às vezes encontra outras vítimas, às vezes vê um caso na TV, e aí quando ela leva, a informação pode ser que já prescreveu. Então, realmente é um debate vivo no Brasil sobre crimes tão cruéis, tão graves como a prescrição, será que ele deveria ser imprescritível ou não? O Pediri reaquece esse debate também aqui no Brasil. Porque se você for analisar, né, Carla, a gente tem meio que o uso da prescrição como uma estratégia da defesa também, né? Sim, mas a gente também tem que entender, né, que acho que o Durso também pode explicar isso, a pessoa não pode ter uma faca na cabeça dela para toda a vida, né? Então, assim, a prescrição ela foi criada, inclusive, para que existe um prazo legal ali, né? Então, assim, olha, esse crime aconteceu, então você vai ter um prazo para que você represente contra aquela determinada pessoa. Porque é como se não fica aquela coisa, bom, eu fiz, não fiz, aconteceu, não aconteceu. E muitas pessoas, infelizmente, né, não estou falando das vítimas, mas muitas pessoas usam, infelizmente, o judiciário como arma, porque eu não gosto de determinada pessoa, então eu quero acabar com a vida daquela pessoa. Então, assim, são as denúncias caluniosas, são as denúncias falsas. Posso eu contar uma coisa aqui muito boa Rapidamente, que o Carlinha. Durso conseguiu? O Durso conseguiu mudar a idade daquele jogo no Steam. Lembra do jogo que os meninos usaram para matar a família? Ah, é mesmo? Foi o Durso. Vamos dar parabéns para ele. Olha Foi lá. mesmo, Durso? Ele está ouvindo? Oi, Paulo. Foi um trabalho em conjunto aí que nós fizemos, algumas reportagens. Por quê? Nós tivemos o caso cruel aí, o caso absurdo daquele menino que matou os pais e o irmão mais novo, e as investigações lá no Rio, etc., mostraram que ele, de 14 anos, e a namorada de 15 anos, tinham algumas falas que eram idênticas a um jogo muito violento que tem disponível para baixar na internet, que é o The Coffee and Eddie and Laylee. E esse jogo tinha a classificação etária lá na plataforma de download de 14 anos. A minha crítica, desde a história do caso, né, brutal aí, que esse menino tinha 14 anos, que jogou e foi inspirado por algumas características do jogo, foi que a Steam tinha que mudar essa classificação etária. Esse jogo não pode ser permitido para adolescente, muito menos para qualquer um. E aí a Steam agora, nessa semana, mudou para 18 anos a classificação etária desse jogo especificamente. Então eu estou feliz de ter participado dessa mudança, de ter cobrado uma mudança, porque realmente você deixar jogos tão violentos liberados para qualquer um, ou até sendo reproduzidos por youtubers na internet, para até criança assistir, pode gerar, sim, uma influência grande para que aconteça, por exemplo, o que aconteceu aqui no Brasil, que foi esse caso do menino que matou os pais e o irmão mais novo.